Olá, pessoal, boa noite. Estou vendo que já tem uma turma acompanhando aí no YouTube. A gente teve um probleminha lá no aquele outro link que havíamos programado para transmitir essa live, mas não tem problema, a live vai ficar gravada para que a gente possa acompanhar depois, enfim, com mais calma, com mais tranquilidade, né? Quem quiser acompanhar. Nas próximas, com certeza, a gente vai ajustar esse probleminha inicial aí, a gente vai conseguir transmitir no link disponibilizado nas nossas redes sociais. Estamos iniciando aqui uma jornada, sejam muito bem-vindos, né? Uma jornada de chat GPT aplicado à odontologia, né? Chat GPT, que é uma tecnologia nova, né? Tem mudado aí a maneira de como as pessoas se relacionam, a maneira de como as pessoas aprendem, como as pessoas trabalham. Não é um tema muito comum ser visto na odontologia, mas tem modificado e tem mudado vários setores, várias áreas, várias profissões, e com certeza a odontologia também vai ser impactada por essa nova tecnologia, né? A gente pensa em fazer aí uma jornada até final do ano, talvez até com eventos presenciais, né, para que a gente possa falar sobre chat GPT na odontologia e para falar de maneira bem tranquila, bem fácil, né, de ser entendida. Nós sabemos que o dentista ele não está, o nosso mindset não está programado para aprender coisas novas, né? A gente sai da universidade excelentes técnicos na nossa área de atuação, mas hoje o mercado de trabalho exige um pouco mais de todos nós, né? E a gente pode, sim, aprender sobre chat GPT e sobre qualquer outra tecnologia exponencial que esteja presente no mercado e transformando a nossa profissão. Dental Startup Brasil é um movimento que tem esse propósito, né, de trazer essa agenda de inovação, de novas tecnologias para a odontologia. É isso que a gente tem feito desde 2020. No passado, a gente fez bastante coisa sobre inteligência artificial e começamos esse ano também trabalhando muita coisa de inovação. E agora a gente está trazendo o Dental Chat GPT, né, que é o Chat GPT voltado para a odontologia, para iniciantes mesmo, né, para quem já ouviu falar, mas não sabe muito bem do que se trata, né, para quem é curioso, tá curioso para saber o que é, e também para aqueles colegas e para quem já milita na área da odontologia, que não necessariamente seja iniciante, né? Às vezes é alguém que já trabalha com tecnologia e com certeza vai aproveitar o nosso conteúdo. Então, nessa primeira live, a gente trouxe o Anderson Fedel, que é dentista também. Eu sou o Vitor Hugo Ribeiro, sou cirurgião dentista de formação e há bastante tempo venho me dedicando aí a projetos de inovação, de empreendedorismo. Eu fundei a MV Play, que é uma consultoria de inovação, e a inovação não só para a odontologia, não só para a área da saúde, mas a inovação no aspecto mais amplo, né? A gente tem feito projetos aí por todo o Brasil, e o que eu tento fazer é trazer tudo que a gente faz na MV Play para as outras áreas, para os outros setores, trazer isso para a odontologia. E aí a gente conseguiu nos aproximar do Anderson Fedel, que também é cirurgião dentista e é fundador da Odontodados. Eu vou deixar para que ele se apresente para vocês aí. E o Anderson vem trazer aí uma iniciação em chat GPT nesse nosso primeiro bate-papo, para que a gente possa começar aí a discutir chat GPT e odontologia. Então, Anderson, seja muito bem-vindo e vamos aí iniciar essa jornada aí de Dental Chat GPT na odontologia. Boa noite. Boa noite, bom demais. Boa noite, Vitor. Eu sou o Anderson Fedel, o Vitor já fez uma introdução.
A gente tem estudado e conversado muito sobre esse assunto. Nós fizemos um evento ano passado sobre inteligência artificial na odontologia, mas devido às condições, o evento basicamente abordou imagem, né? Então já tem empresas consolidadas entregando produtos excelentes, inclusive no Brasil, que usam inteligência artificial para entregar soluções com imagem, mas com linguagem até então tinha pouquíssimas coisas, produtos incipientes. E aí o que é que aconteceu? Em novembro veio esse tal desse chat GPT, né? E o chat GPT, ele é um produto muito, muito bom, certo? Modelos de linguagem já existiam, modelos de linguagem semelhantes ao ChatGPT já são uma realidade em outras empresas, porém a forma como ele foi formatado naquela plataforma de chat muito fácil de interagir, fez do produto um sucesso, a verdade é essa, né? E agora as atenções da, das pessoas que conversam sobre inteligência artificial está voltada aos modelos de linguagem. A verdade é essa, né? A pesquisa em imagens continua a todo vapor, mas o ChatGPT ele trouxe um novo impulso, né? Ele viu que é possível as pessoas sem qualquer conhecimento técnico de repente interagirem com uma inteligência artificial. Então é basicamente esse o contexto que nos trouxe até aqui. Eu e o Vitor tínhamos conversado sobre como levar esse conteúdo para o dentista. O ChatGPT é uma ferramenta que pode ser útil para os mais diversos aspectos da sociedade, os mais diversos setores. Mas, como dentistas, a gente queria trazer uma luz de como implementar essa ferramenta no dia a dia do dentista. É claro, não é só o dentista clínico, né? O ChatGPT pode ser útil para quem está lá na indústria, para quem está lá no setor de seguros, de saúde. É uma infinidade de possibilidades. Então, esse primeiro momento, a gente vai dar uma introdução geral sobre o modelo. Vamos ter, sim, exemplos de aplicação na odontologia. A ideia é que essa live não seja uma live muito extensa para não ficar cansativa, mas teremos outros momentos para a gente continuar abordando esse assunto que é tão vasto, né? Então, eu acho que dá para a gente continuar, né, Vitor? Dá para a gente começar, Vitor, falando aí sobre o que é esse tal desse chat GPT, para quem nunca ouviu falar, ou que já ouviu falar, mas não teve aquela curiosidade de abrir a janela, ou então abriu a janela e eu não vou olhar para isso. Acho que dá para a gente começar a falar, não dá não? Com certeza, Fedel. Dá para a gente começar a falar de uma maneira como a gente tem conversado, né, nesse nosso planejamento para essas lives, né? Falar de uma maneira bem tranquila, bem simples, para que os colegas cirurgiões dentistas já formados, né, os acadêmicos de odontologia, que estejam na universidade, e até pessoas que não sejam diretamente pessoas que não sejam diretamente ligados à odontologia, mas que trabalham na indústria da odontologia, por exemplo, ou trabalham com gestão de odontologia, enfim, esse nosso conteúdo é para todo mundo e a gente vai fazendo uma linguagem bem fácil, bem simples, bem tranquila, para que todos possam se enxergar e aprender junto conosco, porque a gente está aqui para aprender também, não é isso, Fedel? Boa, é bem isso mesmo. Até tinha comentado com o Vitor antes, Vitor, vamos fazer um negócio que, assim, se a pessoa está lá na esteira, de repente abriu o canal e ela quer acompanhar, mas a telinha é pequena, vai dar para acompanhar. A gente vai falar hoje de ChatGPT, que é o modelo de linguagem, então eu vou tentar mostrar o mínimo de tela possível e o que ele estiver escrevendo eu vou tentar transcrever, ou, desculpa, tentar falar o que ele está escrevendo, certo? Então, se estiver lavando a louça aí em casa, tranquilo, dá para acompanhar sim. Se estiver caminhando com o cachorro na rua e você ter aquela característica lá do YouTube que dá para ficar só ouvindo, dá para acompanhar também, tá legal? E teremos alguns poucos momentos de demonstração em tela, pelo menos a priori, tá bom? E é isso. Então, vamos lá. A princípio, o que é o chat GPT? Eu acho que a maioria já se informou que se trata de inteligência artificial, né? A gente comentou agora no começo, na introdução do vídeo. Ele é uma inteligência artificial especializada em linguagem. Ele tem uma característica muito interessante. Ele pertence a uma classe chamada de modelos grandes de linguagem, que são treinados com uma quantidade absurda de informação. O que isso quer dizer?
todo modelo de inteligência artificial precisa de exemplos, né? Então, qualquer tarefa com inteligência artificial precisa de muitos exemplos. Quais foram os exemplos que o ChatGPT aprendeu para poder estar entregando as respostas que ele entrega? É basicamente a internet toda, né? Estou exagerando um pouco, mas o ponto os pesquisadores deram um jeito de fornecer uma quantidade absurda de informação já disponível na internet, assim como livros, como artigos, como fóruns, e é como se ele informasse todo esse conteúdo para o modelo de inteligência artificial. Ah, então quer dizer que ele foi lá e gravou essa conversa toda. Não, não é bem isso. O modelo, ele grava parâmetros, né? A gente chama de parâmetros. A complexidade do modelo é quantos parâmetros ele tem. E o ChatGPT, ele vai gravando o modelo de inteligência de forma que, quando a gente pergunta para ele começa a responder não procurando numa base de dados, por exemplo, ou então fazendo uma busca de texto. Não. Ele vai gerando o texto na hora. Ele faz, na verdade, palavra por palavra, uma espécie de probabilidade. Ah, já que eu escrevi até aqui, qual seria a probabilidade de aparecer a próxima palavra? E ele vai fazendo isso em sequência. E é por isso que quem aí já interagiu com o ChatGPT, e a gente vai ver isso já já, deve ter reparado que ele vai escrevendo como se fosse um humano mesmo. A gente escreve parte a parte, né? É diferente dos outros modelos de computação que um texto meio que surge na tela de repente. Então, quando você vê o texto sendo escrito paulatinamente, é daquela forma que o ChatGPT está gerando o texto. De onde é que vem a palavra? ChatGPT, né? Ele pertence a uma classe de modelos de linguagem chamado GPT, Generative Pre-trained Transformer. O que isso quer dizer? Transformer é uma arquitetura de modelo de linguagem, e generative quer dizer o quê? Ele é um modelo feito para gerar alguma coisa, nesse caso o texto. Ele foi pré-treinado, Generative Pre-trained Transformer, pré-treinado com quantidade absurda de informação. É isso. Só que tem um pequeno detalhe. O pessoal lá da OpenAI, que é a empresa que produziu o ChatGPT, eles configuraram o modelo para que ele conversasse muito bem. Então, o GPT, a princípio, ele gerava palavras, dado um contexto, mas o pessoal da OpenAI teve uma sacada. Desculpa, é uma linha de estudos, e obviamente a OpenAI lançou isso numa plataforma muito bem bolada, digamos assim, mas isso não é uma ideia deles especificamente. Mas o ponto é que, a partir de então, eles configuraram o modelo para ser o mais natural possível na forma de linguagem humana, como se você estivesse conversando com outra pessoa. Então, quando eu penso assim, como eu vou interagir com o ChatGPT? Interaja com uma pessoa que você supõe que sabe muita coisa. Claro, tem diversas limitações, nós vamos falar dessas limitações logo, logo, certo? Ele tem algumas limitações de uso e de conhecimento e de respostas geradas, a gente vai falar sobre isso, né? Mas como você quer interagir com o ChatGPT, tente interagir como se você estivesse conversando com outra pessoa, e é bem provável que você obtenha uma resposta interessante, né? Eu falei que eu ia mostrar pouca tela, né? Mas eu estou com receio de que alguém que esteja assistindo o vídeo nunca tenha aberto a página, então a gente vai mostrar só rapidamente como é que você faz para entrar no ChatGPT. Tá legal? É bem rápido para quem já está familiarizado, eu prometo que não vai demorar muito. Então, deixa eu só configurar minha tela aqui rapidinho. O ChatGPT, você entra na página da OpenAI e não é uma coisa muito intuitiva. Realmente é uma página meio esquisita. E ela não tem aqui, ó, interage aqui com o ChatGPT, né? Vou colocar aqui a parte inicial, compartilhar com vocês. Tá dando para ver todo mundo? Tá dando, Vitor, só dá um feedback, tá dando para ver a tela? Tá ok, Anderson. Ok. Então, é essa, né? Você abre aqui no link da OpenAI, blog ChatGPT. Depois, quem tiver dificuldade, pausa o vídeo, copia com cuidado e depois replica aí no seu navegador. E aí você clica aqui no Try ChatGPT, né? Para ser mais fiel ao inglês. E aí vai pedir uma tela de login, tá bom? Eu botei uma tela anônima aqui justamente para simular como se eu nunca tivesse entrado na vida. E aí você pode entrar com a conta do Google, conta da Microsoft, conta da Apple, ou fazer um e-mail qualquer e fazer uma conta nova, tá bom? Eu já tenho uma conta, não vou fazer isso de novo aqui, vou parar a partilha, e esse aqui é tudo que você precisa para interagir com o ChatGPT. É isso, fazer o login e você já está lá. A partir de agora, deixa eu interromper essa tela, vou abrir a tela em que eu já tenho a minha conta. Por quê?
ChatGPT tem uma coisa muito legal. Ele vai deixar numa aba esquerda todas as conversas já realizadas. Isso é importante porque cada conversa é como se fosse uma instância diferente. Isso é interessante, porque vamos supor que você começa uma conversa hoje com o ChatGPT, e daqui a 3 dias quer retomá-la, você consegue naturalmente. Ele vai entender que o contexto do seu assunto é aquele e retoma a conversa normalmente, tá bom? Deixa eu só abrir, gente, a minha tela aqui do ChatGPT com a minha conta logada e iniciar uma nova partilha para vocês verem, caso quem está aí acompanhando não possa fazer isso agora. Essa é a tela de interação do ChatGPT, certo? Vai ter uma telinha esquerda que eu falei com as conversas anteriores. É só isso. Então, eu vou perguntar aqui, o que é o ChatGPT? Mais uma vez, é como eu tinha comentado, experimenta uma pessoa. Como é que você interagiria com uma pessoa? Eu ia perguntar, né? Então, ele começa a explicar. O ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, construído com base na arquitetura de GPT 3,5. Ele é projetado para responder perguntas e realizar conversas em linguagem natural, oferecendo assistência em uma ampla variedade de tópicos, e por aí vai. Então, o que é interessante é que você conversa de uma forma mais natural possível, e essa entrega de respostas é incrivelmente fluida. Incrivelmente fluida. Isso que eu estou usando aqui, pessoal, é a versão gratuita. O ChatGPT é uma versão paga, é o ChatGPT Plus, né? Mas eu estou usando a versão gratuita. E qualquer um de vocês vai ter exatamente a mesma resposta se estiver utilizando o ChatGPT em casa, certo? Essa é a tela inicial. Algumas coisas interessantes sobre o ChatGPT. Deixa eu só botar aqui no meu roteiro para eu não me esquecer. Tem certas tarefas que ele é muito bom, ele faz com muita maestria, outras nem tanto, certo? Então, vamos lá. O que ele é muito bom em fazer? O ChatGPT é muito bom, por exemplo, em resumir textos. Então, vamos supor que você tem um texto de algumas dezenas, centenas de linhas, e por algum motivo você precisa daquela informação do que está contido ali de uma forma rápida, ou você precisa fazer uma triagem de textos, e você pode simplesmente perguntar para o ChatGPT, resuma isso para mim em 5 linhas. E ele vai te entregar, e já já a gente vai ver isso. Você pode pegar o ChatGPT, não, 5 linhas ficou muito, muito raso, resuma para mim em 10 linhas. E ele vai fazer isso com uma eficiência muito incrível, certo? Limitações. O ChatGPT foi treinado num corpo de texto, como eu comentei anteriormente. Esse corpo de texto só vai de informações até setembro de 2021, certo? O que isso quer dizer? Então, se você pergunta qualquer fato que se relacione depois de setembro de 2021, pelo menos para hoje, que a gente está gravando esse vídeo, certo? Ele não vai saber. E é interessante, quando a gente começa a interagir com ele, que ele vai te falar isso, né? Eu sou um modelo que foi treinado com informação até setembro de 2021. Por que isso é interessante saber? Porque pode ser que você esteja num contexto de informação de 2022, 2023 e queira uma resposta do ChatGPT. Ele não vai entender e não vai ser interessante a conversa, certo? Detalhe importante, o ChatGPT não tem acesso à internet a priori. Não, peraí, Anderson, você acabou de me falar que ele foi treinado com um corpo de informação de toda a internet. Sim, é isso. Mas era a internet que tinha o conteúdo disponível na internet até setembro de 2021, fixo, certo? Então, o que acontece? O ChatGPT, na versão gratuita, certo? Ele não é capaz de interagir com um URL, um link de um site, por exemplo, que está disponível hoje. Eu queria... Me dê esse link aqui, me dê o resumo do que está explicando nessa página. O que essa página fala, e você não vai fazer na versão gratuita, certo? Depois a gente vai ter outros momentos aí para falar do ChatGPT versão paga e o que é que adiciona de potencialidade. Então, não queira fazer isso, não queira retornar esse tipo de informação que não vai ser interessante, certo? Outro tipo de tarefa interessante que o ChatGPT é muito bom em fazer é traduzir, certo? Então, para as mais diversas línguas, ele traduz com uma eficiência muito interessante. Vamos ter exemplos disso futuramente também, mas o ponto é que, isso aí o Google Tradutor já faz, isso aí já, eu tenho uma ferramenta ótima, o Lingui, que já faz muito bem. É um pouquinho diferente, vocês vão ver que é um pouquinho diferente. Por quê? Porque lembra que eu falei que ele entende como uma conversa? Então, você pode pedir para ele traduzir de uma forma mais amigável, você pode pedir para ele traduzir de uma forma
de mais fácil entendimento. Se o texto for muito complicado, vamos já ver isso também, certo? Que mais? A gente publicou recentemente um artigo na Odontologia News, né, falando sobre o ChatGPT na odontologia. Depois puderem dar um Google, né, porque o ChatGPT não vai retornar essa informação para você, mas no Google você pode botar ChatGPT, dentistas, Odontologia News, você vai buscar o site, e a gente fez uma pequena lista das tarefas que o ChatGPT faz com muita maestria. Transformar, o que isso quer dizer? Então, vamos supor que você tem um texto... comentei isso. O texto está muito técnico, você simplesmente não está entendendo aquele texto. Mas eu queria muito entender qual é a intuição por trás daquilo. Você informa isso para o ChatGPT e pede para ele falar sobre o texto de uma forma mais amigável, ou até mesmo mencionar o termo mais leigo. Ele vai fazer isso para você com alguma eficiência, né? Dedução. O que isso quer dizer? A tarefa de deduzir quer dizer o quê? Você pode pegar um texto, por exemplo, de uma matéria, perguntar, ChatGPT, quais são os tópicos abordados nessa matéria. ChatGPT, esse tópico fala sobre saúde, fala sobre tecnologia, fala sobre a agricultura, e ele vai te retornar exatamente sobre o que aquele tópico fala. Coisas interessantes. Se você perguntar em inglês, o ChatGPT te responde em inglês. Se você perguntar em português, ele vai te responder em português, e por assim vai. Então, ele tem uma incrível capacidade de entender o contexto na qual o texto está inscrito, certo? Vitor, acho que está dando para acompanhar legal o que a gente está tentando passar? Tá sim, Anderson, com certeza. Estou, inclusive, aprendendo aqui também com você, que é um assunto que me interessa também bastante, é claro, né? E quando eu comecei a ouvir de ChatGPT há um tempo atrás, eu de fato achei que fosse... Eu entendia que era uma revolução, mas eu achei que eu fosse ter uma certa dificuldade para, enfim, para utilizar, para aprender sobre. E, como eu sou da área da inovação, mas eu não sou da área da programação, por exemplo, né? Eu não sei codificar, não sei codar, né? Eu achei que a gente precisava desse conhecimento para utilizar o ChatGPT. Foi aí que eu comecei a entender que não, é uma ferramenta que está democratizando, na verdade, tudo isso, né? Então, a partir de então, eu decidi me aprofundar um pouco mais no ChatGPT e estou aprendendo aqui com você, que é referência aí na nossa odontologia nesse aspecto, né? Que é isso. Obrigado aí pelas palavras gentis, né? Mas você tocou num ponto interessantíssimo. É exatamente acho que o pulo do gato, como se fala, né, do ChatGPT. Porque até então, para você interagir com o modelo de linguagem, e esses são modelos muito complexos, certo? Matematicamente falando, computacionalmente falando, eles são modelos complexos, sim. Até então, era preciso, sim, um conhecimento considerável de programação. Não dava. Ele era restrito às pessoas desenvolvedoras, por exemplo. Né? Você tinha pouquíssima... Claro, existiam iniciativas nesse sentido de democratizar o acesso a modelos de linguagem? Sim, tinham. Tinham iniciativas, sim. Mas eu acho que a forma como a OpenAI configurou e formatou a plataforma deixou isso um estado da arte. Acho que a palavra é essa, estado da arte no consumo de um modelo de linguagem por uma pessoa leiga, uma pessoa que até então nunca tinha tido um contato com linguagem de programação, por exemplo. Então, sim, qualquer pessoa com habilidade de escrever, ler e escrever, consegue interagir com o ChatGPT e extrair valor. E aí, essa é a pegada. Você extrai valor com muita facilidade do ChatGPT. Vamos já ver alguns exemplos disso. Como o ChatGPT entrega valor para a gente muito rápido. Não precisa de linguagem de programação. Claro, tem umas técnicas, chama-se de prompt engineering, né, que são técnicas de como perguntar para o ChatGPT. A gente vai ver um rascunhozinho disso hoje, certo? Mas são formas de perguntar ao ChatGPT que tem algum sentido com a forma como ele foi treinado e como ele foi programado, que melhoram a resposta do ChatGPT. E, no geral, o pessoal da programação está se especializando bastante nisso. É por isso que eles têm, né? A galera que tem o conhecimento de programação tende a ter um retorno melhor do ChatGPT.
certo? Mas sim, ele é inovador porque ele permite qualquer pessoa a usar e extrair valor. Eu acho que eu vou começar a botar uns exemplos, Vitor. Eu vou começar a fazer perguntas aqui um pouquinho mais Boa. elaboradas, né? O pessoal começar a ver do que ele é capaz de entregar. Vou tentar sair do lugar comum e ver se o pessoal acompanha. Vai ser muito legal se tivermos dúvidas. Por favor, mandem, se tiver até sugestões também. Eu acho que vai ser muito interessante. Anderson, se tivesse, assim, se um colega dentista ou acadêmico de odontologia que está nos assistindo agora, né, se ele quisesse experimentar o chat GPT, dá um exemplo aí de como que ele poderia começar, né? Que tipo de pergunta que ele poderia fazer, que tipo de curiosidade ele gostaria de obter a resposta, por exemplo, do chat GPT na odontologia. Dá uns exemplos aí para a gente. Boa, boa. Eu acho que eu fiz aqui algumas anotações de exemplos. Eu acho que vai ter um que vai caber muito bem no que você comentou. Ó, vou tentar trazer aqui para como era a minha experiência como acadêmico, certo? Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas eu não tinha tanto conhecimento assim de inglês, por exemplo, certo? E eu fui aprender um pouco depois essa linguagem, mas eu acho que talvez seja o exemplo de mais algumas outras pessoas. De repente você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, ou então você está num projeto de pesquisa no meio da faculdade e você tem que consumir artigo científico. A linguagem do artigo científico, ela não é fácil, geralmente ela não é fácil, e se você não tem conhecimento de inglês, você vai apelar para um tradutor do Google, vai ficar um negócio meio esquisito, né? E isso demora, tudo isso consome tempo e nem sempre tempo é um recurso abundante na faculdade. Vamos botar um exemplo como é que a gente poderia otimizar isso na odontologia, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela novamente. Estou iniciando um chat completamente novo, certo? Daqui a pouco vou explicar por que isso é importante. Vou fazer deixa eu copiar e colar aqui para ficar mais rápido. Vou fazer um exemplo de prompt. Então, termos que a gente vai aprender hoje, certo? Prompt. É um termo técnico para falar essas entradas, né? Esse texto que a gente dá de input, né? De entrada para o modelo. Então, quando você vai interagir com o ChatGPT, cada vez que você faz alguma solicitação, e essa é uma solicitação, a gente chama de prompt. Então, qual vai ser meu prompt, meu texto de entrada? Ó, você é um assistente para análise de artigos científicos. A partir de agora, apresentarei trechos de um artigo e você me retornará os principais pontos abordados de forma resumida. Certo? E aí o que ele responde, para você ver como é muito parecido com a interação de uma pessoa. Claro, fico feliz em ajudar na análise dos trechos do seu artigo científico. Por favor, apresente os trechos e eu farei o possível para fornecer uma síntese dos principais pontos abordados em cada um deles. Anderson, só para a gente deixar claro para quem está nos acompanhando e quem vai assistir essa gravação, isso é uma resposta em tempo real, né? Não tem nada gravado aqui. Ele está perguntando nesse exato momento para o chat GPT e essa é a resposta que ele está obtendo em tempo real, né? Então, só para que a gente possa começar a mergulhar nessa nova realidade aí do chat GPT. Se alguém for mais atento, viu que na hora que ele estava escrevendo, literalmente escrevendo, ele estava palavra por palavra, né? Ele vai, né, numa progressão. Então, isso é em tempo real total. Eu só fiz colar a minha pergunta para ficar mais dinâmica, eu não ter que ficar perdendo tempo digitando e errando, como todo mundo costuma fazer. Gente, o que é que eu fiz aqui? Deixa eu só ver, Vitor, na hora que eu puxo aqui, você está vendo o artigo ou não? Acho que não, né? Não, não. Ah, Não, não, sem artigo não. problemas. Tá, pessoal, então mais uma novidade aqui, certo? Nos comentários desse vídeo, eu vou deixar o link para a conversa que eu tive com o ChatGPT. É possível, aqui nessa aba esquerda, você exportar a conversa. Mas não só isso, você exporta a conversa e a pessoa que consome esse link pode continuar a conversa de forma independente, como se fosse uma ramificação, certo? Então, no link nos comentários desse vídeo, a gente vai deixar o link para essas conversas, então não se preocupem em anotar, não tem essa preocupação agora. Você vai ter acesso às perguntas e às respostas do ChatGPT e pode continuar a conversa, se for o caso. Tá bom?
que é que eu fiz? Eu peguei um artigo, vou deixar esse link também, de um artigo gratuito disponível no PubMed, e ele vai falar sobre ortodontia e endodontia. Eu sou um dentista que sou especialista em ortodontia e endodontia, então puxei aqui para o meu lado e trouxe um artigo nessa linha, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse artigo de forma bem, bem grosseira, certo? Deixa eu colocar aqui só na minha tela do artigo. Para fazer vocês entenderem melhor, vou compartilhar a tela do artigo rapidinho. Tá dando para ver, né, Vitor? Tá dando para acompanhar o... Tá sim, Anderson. Pronto. Eu vou copiar de forma grosseira o texto e vai ser um copy, né, um copia-cola, um Ctrl-C, Ctrl-V bem grosseiro mesmo, certo? Vou literalmente fazer isso aqui, copiar e vou botar lá no meu chat GPT. Desculpa eu estar alterando aqui as telas com tanta frequência, mas é porque eu quero que vocês entendam qual é o processo que eu estou fazendo paulatinamente. Voltou para a tela do chat GPT. Lembra que eu copiei e colei, né? Ó, botei o texto todo em inglês, botei no meu prompt e vejo que ele está gerando palavra por palavra. E aí, o que é que ele fez? Resumo dos principais pontos abordados no texto do artigo. Essa conversa vai ficar gravada no link que eu já comentei, vocês podem conferir, certo? Se ele foi fidedigno nas respostas, mas ele me retornou em português os principais pontos abordados naquele trecho de artigo. O tratamento endodôntico, o tratamento de canal, não é uma contraindicação para o tratamento ortodôntico. A reparação periodontal apical começa quando a lesão periapical ou da polpa dentária foi completamente resolvida. O preenchimento do canal radicular, e por aí vai. Não vamos nos debater pelo aspecto científico e as conclusões do texto, não é esse o ponto hoje, mas eu convido vocês a conferirem esse texto depois, tá bom? Sim, mas Anderson, só o resumo, tá de brincadeira, né? Não. A gente vai pegar aqui, deixa eu continuar, de forma bem grosseira mesmo, vou dar um copy e cola aqui na próxima parte do artigo, no próximo trecho do artigo. Grosseirão, certo? Daquele jeito que a gente fez no começo. Ó, copiei, colei, grosseirão, e só botei para ele aqui. Ele continua a conversa normalmente, então entendam, né? Nesse contexto desse chat, ele sabe que a gente está tratando de uma coisa só. E ele continua a conversa normalmente. Então, resumo dos principais pontos abordados do trecho do artigo. As forças ortodônticas são caracteristicamente muito leves, dissipativas e aplicadas aos tecidos lentamente, diferentemente das forças de oclusão e traumas dentais, e por aí vai. E você vai fazendo isso de forma indefinida, né? Só para continuar aqui, peguei mais um trecho do artigo, aquele que a gente vai deixar o link disponível. Vocês podem reproduzir esse experimento com muita facilidade em casa. Copiei e colei. De novo, continua o resumo desse novo trecho do artigo. Então, vê como é muito dinâmico, né? Então, olha, qual o conhecimento que eu precisei aqui? Nada. Eu precisei só dizer mais ou menos o que eu queria no começo. Então, vamos lá. Vou retornar aqui o início da conversa. A parte mais complexa da interação foi essa. Eu tive que explicar para ele. E aqui são as dicas, né? Eu falei que eu ia falar do prompt engineering, né? Que é como você pergunta para o ChatGPT. Aqui temos dicas muito sutis, certo? É legal que você informe o contexto. Então, qual é o contexto aqui? Ele é um assistente, deixa eu sublinhar aqui, para análise de artigos científicos. Nesse momento aqui, eu informei para o ChatGPT o contexto da minha conversa, certo? Então, ele tende a dar respostas melhores a partir de então, para a minha tarefa específica. Então, a partir de agora, apresentarei trechos de um artigo e você me retornará os principais pontos abordados de forma resumida. Então, preste atenção, eu falei a partir de agora. Ele respondeu, e tudo que vier em seguida, ele vai se comportar, certo? Do jeito que eu pedi aqui. A partir de agora, eu vou apresentar o trecho e ele vai me responder. Isso é uma conversa contínua. O que vai acontecer? Eu vou botar mais um trecho de artigo aqui. Continua a conversa normalmente, porque ele está entendendo qual é o contexto. Deixa eu continuar aqui. Tem uma coisa interessante aqui, deixa eu ver se eu consigo replicar. Vou copiar e colar de novo. Resumo dos principais pontos. Deixa eu só ver um detalhe aqui dessa geração de texto. Detalhe importante. Se vocês fizerem essa mesma solicitação com esse mesmo texto para o ChatGPT, é extremamente provável, se não for essa conversa, uma conversa independente,
que a resposta seja diferente, ela seja sutilmente diferente. Por quê? Como eu comentei, o ChatGPT não faz uma busca num banco de dados, assim, no canto que tem todas as informações. Ele não é um oráculo, né? Ele não é o sabe-tudo que vai lá e busca e te traz. Ele está gerando. Ele gera isso com uma probabilidade, ele gera isso com alguma incerteza. O que isso quer dizer? Na matemática, isso quer dizer que cada resposta é potencialmente diferente da resposta anterior, porque ele adiciona um componente de aleatoriedade. Calma, não vou entrar no aspecto muito técnico da coisa, mas o ponto é que é levemente aleatório. Cada resposta dessa é levemente aleatória. Pelo menos nesse contexto aqui do ChatGPT, sem a API. A gente não vai falar sobre a API agora, quem sabe no próximo momento. Então, vocês vão ver respostas levemente diferentes, isso é muito legal. Mas estão no caminho, mais ou menos, do que a gente espera do modelo, certo? Uma coisa que não apareceu nessa, eu tinha feito essa mesma conversa, né? Eu tinha algum receio de a gente ter algum problema de servidor e tal. Eu fiz essa mesma conversa antes e o que aconteceu? Se vocês repararem, e para quem não tiver podendo ver, eu botei até o texto que fala assim, figura 1, figura 2, e obviamente aqui nesse contexto ele não vê a imagem. E aí ele me respondeu, eu não consigo ver essa imagem, por favor, me forneça mais informações. E aqui eu acho que ele não fez isso, né? Mas o ponto é, ele entendeu que eu tinha copiado e colado um texto e que lá fazia referência a uma imagem, mas ele não tinha acesso à visualização dessa imagem, então ele não poderia fazer deduções sobre aquilo. Interessante, né? Então ele entende isso também. Eu não sei, deixa eu ver aqui, o artigo acho que praticamente termina aqui. Mas eu acho que deu para entender o contexto mais ou menos de como funciona a, a, a interação com o chat GPT. Vou fazer mais uma vez só para vocês verem como ele continua a conversa da mesma forma. Na versão gratuita, vai ter alguns momentos que você vai ver ele dando uma travadinha. Na versão paga é mais difícil isso acontecer, isso está previsto. A empresa informa, né, essa disponibilidade do modelo para as pessoas que têm a assinatura. A assinatura hoje em dia está custando $20, coisa de R$ 100 aproximadamente. Então, gente, o Vitor me perguntou, né, no contexto lá do graduando, né, o que ele poderia estar utilizando. E aí, o que acontece? Pô, mas isso aí é só a tradução, é só isso que dá para fazer? Não, lembra, isso aqui, imagina que você está conversando com uma pessoa. Imagina que tudo que eu escrevi anteriormente, ele consegue acessar na próxima mensagem, né? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Eu vi aqui no texto, deixa eu ver se eu vejo essa palavra de novo aqui. Uma palavra diferente. O legal, né, Anderson, que esse prompt, né, que é essa contextualização que você faz lá no início, ele direciona todo o trabalho do chat GPT, né? Se você, por exemplo, fizesse Isso. uma entrada ali, né, um prompt, um outro contexto, por exemplo, ao invés de pedir o resumo desse artigo, se você, por exemplo, perguntasse para ele em quais pontos desse artigo eu poderia melhorar a redação para ficar mais entendível. Então, Perfeito. certamente a resposta dele seria completamente diferente dessa que ele está Perfeito, isso. trazendo os principais pontos abordados no artigo, né? Então, você pode colocar o mesmo conteúdo, o mesmo artigo, mas dependendo do contexto, da contextualização que você faz lá no início, a direção da resposta do chat GPT é outra. Então, A outra. isso que é bem legal também, e aí traz a importância dessa contextualização inicial, né? Para ele saber o que ele vai te responder. Perfeito. É exatamente isso. É exatamente isso. Na verdade, a gente pode dar uma mudada, inclusive, na direção da nossa conversa agora. Vamos tentar? Bora? Vamos lá. Eu vi aqui que ele falou sobre lesões endoperiodentais. Aí vamos supor, sou um cara que estou lá no segundo semestre, terceiro semestre, vi esse termo, ou então meu professor solicitou fazer um artigo sobre isso, e é isso que me interessa nessa coisa toda. Eu vou mudar agora, vou perguntar assim, o que esse texto fala sobre acerca... Ele vai entender também, mas vamos deixar um negócio bonitinho. Acerca de lesões endoperiodontais. Vamos ver o que ele responde.
Ó, o texto não menciona especificamente lesões endoperionodontais. Em vez disso, aborda a reparação do periodonto e das lesões ósseas periapicais em um procedimento de pulpectomia em dentes vitais. Ele descreve o início da reparação assim que o preenchimento do canal radicular é concluído e menciona a presença de inflamação aguda na interface entre o material de preenchimento e o tecido conjuntivo periodontal. O que ele está falando aqui? Olha que legal. Tem no texto falando sobre lesão endoperiodontal, mas ele não está explicando o que é lesão endoperiodontal. Ele simplesmente me traz as coisas relacionadas a essa lesão endopério, né, para os mais chegados, né, ao contexto do que a gente conversou até agora. Então, veja, ele parou simplesmente o prompt de só traduzir para fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada, de me trazer aspectos específicos desse texto na mesma conversa. Isso é muito interessante mesmo. A gente vai ter já um outro exemplo de um contexto completamente diferente e vocês vão ver como ele é dinâmico. O ChatGPT é muito dinâmico. Então, aqui dá para ter uma noção do potencial da coisa. Então, sempre lembra, como é que eu interagiria com uma pessoa? Eu simplesmente conversaria com ela e, dada aquela nossa conversa, eu perguntava sobre aspectos do que a gente conversou até então. É exatamente o que você vai fazer. Então, até agora, ele está restrito ao que a gente conversou, a esse assunto, digamos assim. Vamos supor que eu quero fazer uma coisa completamente diferente, é extremamente recomendável que você venha aqui e clique em New Chat. Nova conversa, novo chat. Porque eu estou com uma outra tarefa agora, quero fazer uma coisa completamente diferente, inicio uma nova conversa. As conversas anteriores vão ficar salvas nessa aba, como eu já tinha comentado, sempre com a possibilidade... Desculpa, cadê o... Não sei porque não está aparecendo o link compartilhável, mas é possível sempre compartilhar sim, tá bom? Mas a gente vai continuar uma nova conversa aqui, porque o Vitor comentou, né? Se o contexto fosse outro. Então, para a gente mostrar o que muda da resposta do ChatGPT dado o contexto, vamos fazer um contexto completamente diferente. E aí, para quem está longe da faculdade, desculpa, estou falando que não está na vivência acadêmica e, de repente, os artigos científicos não são algo que interesse tanto, mas está lá na clínica, e vamos fazer um exemplo de uso na clínica. O que a gente poderia fazer para a gente que está lá todo dia na labuta, atendendo nossos pacientes? Como é que a gente poderia usar isso de uma forma muito prática? Vamos começar nosso novo chat. E a partir de agora, nossa pergunta vai ser a seguinte. Deixa eu copiar e colar da minha colinha aqui. Você é um assistente para edição de textos para mídias sociais. Você auxiliará uma dentista que precisa se comunicar com seus pacientes no dia a dia. Então, é assim que eu vou começar a minha conversa. É esse o contexto, lembra do prompt engineering, né? Então, é esse o contexto que nós vamos dar para a nossa próxima conversa. Beleza? E olha o que é que ele responde. Certamente, fico feliz em ajudar. Como posso auxiliar você, uma dentista, na comunicação com seus pacientes, nas mídias sociais e por aí vai. Então, o que é que eu quero? Eu quero que ele escreva para mim um texto. Deixa eu colocar aqui. Por exemplo, eu quero que ele escreva um texto para um post de Instagram, lembrando do Dia dos Namorados. A gente passou agora, essa semana foi o Dia dos Namorados. Então, eu quero que esse post do Instagram lembre o Dia dos Namorados, mas também para que os pacientes façam uma consulta de rotina no consultório. Né? A gente vai contextualizar aí nosso marketing, né? Nossa propaganda de consultório. Vamos ver o que ele vai fazer. Para quem estiver assistindo a tela e puder acompanhar, você vai ver que ele botou, inclusive, os emojis, né? Ele bota os emoticons, desculpa. Olha que bacana. Então, a linguagem do Instagram é um pouco diferente de um artigo científico, vocês vão de concordar comigo. E ele entendeu isso. No Instagram é interessantíssimo que você inclua essas figurinhas no decorrer da sua conversa para chamar a atenção, para dividir por tópicos. Ele já fez isso tudo. Tá tudo prontinho. Feliz Dia dos Namorados. Nesse dia especial, queremos lembrar você todos sobre a importância de cuidar da saúde bucal e do sorriso de quem vocês amam. Um sorriso saudável é um presente valioso e duradouro, capaz de fortalecer os laços e encher os corações de alegria. E aí, coraçãozinho, estrelinha, e por aí vai. Olha o potencial da coisa. Ele entende o contexto, ele adapta para nossas necessidades. Mas isso é bobeira. Não, peraí, ó. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma solicitação, não quero mais Instagram, não. Eu quero TikTok. Porque o TikTok tem
tem uma abordagem levemente diferente, talvez sejam vídeos mais rápidos, seja uma coisa mais dinâmica. Então, eu pedi para ele, adapte este texto para o TikTok, onde ele aparecerá nas legendas de um vídeo com vários casais de namorados e, no final, um consultório odontológico. Então, ele está um pouquinho mais curto. Feliz Dia dos Namorados, cuide do seu sorriso, do seu amor. E ele meio que dividiu aqui como se fosse as entradas. O vídeo está rolando e é como se, sabe, você bota textos aparecendo paulatinamente no decorrer do vídeo. Um sorriso saudável é um presente valioso e duradouro, capaz de fortalecer os laços e encher os corações de alegria, e por aí vai. Ele deu uma leve adaptada para a realidade do TikTok. Voltando aqui um pouco, né? Do Instagram está um pouco mais longo, né? Talvez permita fazer isso mais longo no Instagram, e no TikTok ele entendeu que tem que ser uma coisa mais sucinta, né? Então, falei em nenhum momento para ele resumir para mim ou fazer mais curto, né? Vocês vão ter o acesso ao link dessa conversa. Eu simplesmente pedi para adaptar ao TikTok. Como o TikTok já existia em setembro de 2021, ele entendeu perfeitamente. Se fosse alguma plataforma que apareceu depois, provavelmente ele não entenderia. Certo? Vamos continuar a brincadeira aqui? O que é que eu vou fazer agora? Acontece que nem tudo é TikTok, nem tudo é rede social. Talvez eu esteja preocupado com um público mais sofisticado, de repente ambiente corporativo. Então eu falei o seguinte, eu preciso também de um texto mais formal. Escreva um conteúdo para ser apresentado em telas instaladas em elevadores de torres corporativas. Vamos ver o que é que ele responde? Cuide do seu sorriso, surpreenda seus colegas de trabalho. Em busca de um sorriso radiante e saudável, não procure mais. Nós, do consultório odontológico XYZ, estamos aqui para oferecer a você um cuidado excepcional e serviços dentários de primeira linha. Sabemos que sua rotina é agitada, não deixe que isso seja um obstáculo para o bem-estar, para o seu bem-estar bucal. Então, ele deduziu que a torre corporativa são pessoas de repente, um nível educacional maior, de repente, de um poder aquisitivo maior, e ele adaptou a linguagem completamente. E aí eu confesso que eu fiz essa pergunta anteriormente, e aí ele fez umas referências a deixa seu sorriso nas alturas, né? Porque eu falei torres corporativas, e ele fez uma adaptação, e eu disse assim, achei isso muito... Não gostei dessa referência a alturas, né? Tire isso. Vamos fazer uma adaptação. Como ele respondeu diferente aqui, eu não gostei aqui, sabe o quê? Primeira linha. Não gostei, achei essa palavra meio brega, certo? Então, vou fazer uma solicitação dizendo aqui, o seguinte, retire do texto as referências ao termo primeira linha. Vamos ver se ele responde. Isso aqui eu não tinha programado. E aí ele reescreve o texto. Vamos só voltar rapidinho aqui. No primeiro parágrafo, ele coloca, né? Estamos aqui para oferecer a você um cuidado excepcional e serviços dentários de primeira linha. Vamos ver como é que ele reescreveu. Em busca de um sorriso radiante e saudável, não procure mais. Nós, do consultório XYZ, estamos aqui para oferecer a você um cuidado excepcional e serviços dentários de qualidade. Ele substituiu a primeira linha e botou de qualidade, que é similar, para um texto do jeito que eu queria. É legal ficar copiando e colando, você pede para ele gerar e copiar e colar, já da sua mídia social, talvez não seja tão interessante. É possível que você veja alguns termos meio esquisitos ou que não fazem muito sentido com a sua realidade. E aí, o que é legal? É você ter pelo menos um início, um start. Porque às vezes isso é difícil, né? Então, se você tem uma agência de marketing trabalhando para você, sensacional, mas nem sempre essa é a realidade do dentista brasileiro. Às vezes ele está ali sozinho com a assistente e a recursos humanos, os recursos humanos que ele tem disponíveis são limitados. De repente, isso pode ser uma mão na roda ali, sabe? Para ele poder divulgar os serviços dele ou dela, né? Do dentista ou da dentista. Então, olha o potencial dessa ferramenta. Olha como ele entende o que você está solicitando. E isso aqui é só um comecinho do comecinho do que ele pode fazer. Acho que o Vitor está querendo falar. Tem uma pergunta aqui do Cripto, ou da Criptos, sinceramente eu não sei se é O ou se é A. Ele está perguntando se o ChatGPT consegue detectar as próprias criações, né? Por exemplo, se você buscar um texto de um blog, numa rede social, um artigo,
e perguntar para o ChatGPT se é uma criação dele, se ele consegue responder isso com alguma confiança e certeza. Né? Por exemplo, um copia e cola. Né? Se eu vou criar um texto, um artigo, eu copio e colo, o ChatGPT consegue detectar se foi uma criação dele ou não? Tem um conceito, né? O pessoal da tecnologia talvez esteja mais familiarizado e talvez os nerds também estejam mais familiarizados, que é o teste de Turing, né? O teste de Turing, né? Que foi, vou até abrir a Wikipédia aqui rápido para eu não me enganar, mas ele foi bolado em 1950, uma coisa bolada aí nos anos 50 pelo matemático Alan Turing, né? Que era um teste para saber identificar se um humano conseguiria distinguir se aquela coisa, né, aquele robô, seria uma pessoa ou um humano. Então, dado uma conversa entre uma coisa, né, uma máquina, será que a pessoa conseguiria identificar se ela está falando com um humano ou com uma pessoa? Tem várias ferramentas que já estão tentando detectar geração de textos por modelos de linguagem, né? Óbvio, motivos óbvios, né? A gente tem uma preocupação aí com plágio, a gente tem uma preocupação com o uso indevido de conteúdo com direitos autorais, então isso é uma preocupação. O problema é que o ChatGPT oferece uma resposta incrivelmente verossímil. A pergunta é se o próprio ChatGPT consegue identificar esse conteúdo gerado por ele. Eu acho pouquíssimo provável. Tá? Eu acho que é mais provável que a gente consiga identificar por ferramentas terceiras ou uma equipe desenvolvendo um modelo especificamente para isso. Mas eu particularmente não fiz o teste, eu acho que é um convite aí, quem quiser fazer, né? De repente pega os próprios textos aqui e faz uma nova conversa, né? Será que ele identifica? É uma ótima pergunta. Obrigado pela pergunta. Eu confesso que eu ainda não fiz esse teste e vou até usar como sugestão. Mas, no geral, a lógica é essa. O ChatGPT está atingindo o estado da arte de modelo conversacional. Né? E ele está... É bem difícil, na verdade, você identificar quando ele é feito por uma pessoa ou se é feito por um modelo de linguagem. Será que eu consegui responder, Vitor? Acho que sim, Fedel. Acho que sim. Deu para responder. Ah, é a Luísa, na verdade. Desculpa, Luísa. É a Luísa. Ela entrou com o e-mail da firma, por isso que está a cripto aqui. Ah, Mas eu acho perfeito. que conseguiu responder sim a Luísa. A gente não fez esse teste ainda, mas provavelmente isso pode ser detectado por outras ferramentas, né? Se não existem, provavelmente vão existir, né? Alguém querendo Sim. aí identificar um texto criado, enfim, pelo chat GPT, né? Mas eu acredito que pelo próprio chat GPT não, a gente não vai conseguir essa resposta com tanta fidelidade e certeza, não. Mas você respondeu sim. É, perfeito. Também acho pouquíssimo provável, né? Um detalhe muito interessante, né? A gente já está chegando aí no finalzinho, né, Vitor? A gente tinha combinado mais ou menos uns 40 minutos de conversa, né? Porque tem muita coisa ainda para ser falada e esse a gente não quer que seja um único momento, né? Então a gente está chegando no final, mas há algo interessante a saber. Quando a gente entra no chat GPT na versão gratuita, a gente já tem acesso a um modelo específico, que é o GPT 3.5. Se você tiver a conta do GPT Plus, você vai ter acesso ao GPT-4. E o GPT-4, ele é muito... Não, desculpa, ele é bem mais eficiente que o 3,5, certo? Ele não é excepcionalmente mais eficiente, mas ele é bem mais eficiente. Tem algumas poucas tarefas que o GPT-4 consegue realizar melhor do que o GPT 3.5. No dia a dia, eu acredito que é muito suficiente a versão gratuita, mas aí em próximos momentos a gente vai explicar quando seria interessante ter a versão paga do ChatGPT Plus e ter acesso consequente ao GPT-4. Até onde eu saiba, tem diversos modelos de linguagem. O Bard, por exemplo, do Google, você tem o Falcon 40B, que é 40 bilhões de parâmetros, Falcon 7B, que são modelos open source, né? Então, eles têm o código aberto, mas quando você vai fazer o benchmark ali de performance dos modelos, né, eles são comparáveis ao GPT 3.5 e olhe lá. Né? O GPT-4, até onde eu sei, não tem nada parecido em relação à performance. Ele é simplesmente um modelo muito, muito bom. Já tive a oportunidade de mexer com ele,
e eu noto, sim, uma melhora na qualidade das respostas. Isso é algo interessante a saber sobre o ChatGPT. O nosso amigo Vitor Hugo, meu xará, ele fez uma pergunta aqui também, Anderson, que ele está dizendo que um bom prompt de entrada, né, seria pedir para o chat GPT, fazer uma análise com os dados atuais sobre o mercado da odontologia de hoje. E aí, antecipando um pouquinho a sua resposta, a gente vai tratar desses assuntos mais elaborados, né, mais aprofundados, em outra oportunidade, né? Mas dá para fazer sim, né? Dá para fazer sim, tem um pequeno detalhe. Se a gente quer qualquer coisa atual, qualquer coisa que se refira à atualidade, a gente não pode contar com o chat GPT gratuito. Lembrando, né, o chat GPT gratuito não tem acesso à internet. Então, ele não vai conseguir entrar numa página e ler alguma coisa, né? E aí, são coisas que, como o Vitor comentou, a gente vai abordar posteriormente, em tese, com alguns plugins, né? Plugins são aplicativos terceiros ou não, pode ser um aplicativo da própria OpenAI, mas o ponto são aplicativos complementares do ChatGPT que fazem tarefas complementares, entre elas tem o acesso à internet, por exemplo, certo? E aí, a partir de plugins, ou o acesso oficial do ChatGPT Plus à internet, você conseguiria essa informação com mais facilidade. Mas sim, a gente vai abordar isso futuramente com mais propriedade. E aí eu acho que você até já respondeu com essa sua resposta, você já até respondeu uma outra pergunta que a Luísa fez aqui, que se o chat GPT-4 tem dados atualizados para 2023. Então, acho que você já, com essa sua resposta, já respondeu, mas se você quiser contribuir. É uma pegadinha. Eu vou dizer por que é uma pegadinha. Lembra que eu falei que todo modelo de inteligência artificial ele precisa ser treinado num corpo de texto. A gente chama de corpo de texto, certo? Por incrível que pareça, o GPT-4 é treinado no mesmo corpo de texto do GPT 3.5. Por incrível que pareça, também só vai até setembro de 2021. Inclusive o GPT-4. São coisas diferentes, a gente vai explicar isso posteriormente. Acontece que quando você assina o Chat GPT Plus, você tem acesso ao plugin que conecta com a internet. Essa é a forma de você se conectar com a atualidade, digamos assim. Mas, pelo lado do modelo GPT-4, não, ele tem acesso ao mesmo tipo de informação que o GPT 3.5. O que vai mudar é a qualidade do modelo, o quanto ele é mais sofisticado, digamos assim. Ele foi melhor tunado, sabe? Ele foi melhor tunado para dar respostas melhores, porém, foi treinado na mesma quantidade de texto do GPT 3.5. É uma pegadinha, É, realmente. e ela, de fato, disse aqui que você conseguiu responder a ela. Mutou, Vitor, aí das últimas palavras eu não entendi. Ela falou que você conseguiu responder a ela com a sua resposta anterior. O nosso colega da Dental Startup Brasil, o Dr. Marcelo Ramos, que é nosso parceiro de projetos aí da Dental Startup Brasil, está acompanhando e está dizendo aqui que está sendo muito bom o conteúdo e agradecendo. Obrigado, Marcelo. E o Vitor Hugo, de novo, né, o Xará, disse que já testou, realmente é impressionante, só que tem que validar. Isso sempre, Xará. A gente precisa validar sempre tudo. Até como uma conversa que você tenha com, sei lá, com um professor, por exemplo, né? Nós temos a capacidade de refletir e tentar traduzir aquela resposta do professor. Pode ser que tudo aquilo faça sentido para mim, pode ser que não faça, pode ser que eu tenha um outro ponto de vista. Então, isso tudo a gente tem que utilizar sempre o bom senso, né? O chat GPT não vai ser, não vai ter a resposta para tudo, mas certamente é uma ferramenta importante que a gente, utilizando o bom senso, utilizando a nossa sopesando ali o que ele responde, com o que eu acredito, enfim, a gente pode chegar a algumas conclusões. Então, sim, validar sempre, né? O Vitor tocou num ponto muito importante da questão da validação. A gente não é o escopo do nosso momento de hoje,
mas existe inclusive um termo técnico chamado alucinação. É um termo técnico para quando os modelos de linguagem respondem totalmente equivocado, como se fosse uma resposta verdadeira. Não vamos falar sobre isso hoje, vai ficar aí com... A gente queria meio que provocar, né, Vitor? Deixar um gostinho de quero mais, e a gente vai sim falar sobre isso em próximos momentos, que é quando o modelo se equivoca e responde com uma clareza impressionante, uma resposta totalmente errada. Vamos falar sim em momentos futuros sobre isso, e é importantíssimo que o Vitor falou. Tanto é que os exemplos que a gente mostrou aqui geralmente se resumem, geralmente tem alguma relação com o tratamento de algum texto, mas a gente não tentou buscar muita informação. Por exemplo, como o Vitor, no outro comentário, falou, eu quero dados odontológicos, né? Até agora a gente não fez isso, né? Porque talvez não seja a melhor forma de fazer pelo ChatGPT gratuito. A gente buscou pegar um texto e tratar. Pegue isso aqui para mim e resuma. Pegue isso aqui para mim e traga tais tópicos. Ou elabore um princípio de texto para o Instagram, elabore um princípio de texto para o TikTok. Né? E aí você pega aquele texto e valida e manda para a sua rede social. Né? Então, os exemplos que a gente trouxe aqui tiveram esse cuidado, porque como fonte de informação, talvez a gente ainda tenha o Google, né, como uma referência, sim, né? O ChatGPT ele é muito bom para um outro tipo de tarefa. É um outro tipo de tarefa. A gente tem que entender a limitação dele e a gente vai deixar aqui com essa deixa, né? A gente vai terminar aqui o nosso momento com essa deixa para acompanhar as nossas interações nas redes sociais. A gente deve deixar em breve o link para a próxima live e a gente vai abordar esses e outros assuntos futuramente. É isso aí, Fedel. A gente teve o Marcelo Ramos falando aqui que quem está alucinado é ele, né, com tantas possibilidades que ele está enxergando aí com o chat GPT. E a Aline falou aqui também que ela ia falar sobre isso, né? Às vezes que o chat mente, né, entre aspas, né, dá uma resposta aleatória, mas com uma clareza tão grande que até consegue enganar a gente, né? Então, é por aí. Acho que a gente conseguiu alcançar o objetivo desse nosso primeiro bate-papo, né, que foi trazer de fato essa introdução ao chat GPT. A gente vai ter outras oportunidades, a gente quer fazer conversas como essa de 15 dias, né? Lives quinzenais, para a gente cada vez mais se aprofundando no chat GPT, e aí vai deixar isso tudo gravado no nosso canal lá do YouTube, no canal da Dental Startup Brasil, para que as pessoas possam consumir, enfim, possam conhecer o potencial do chat GPT e que a gente possa também transformar, né? Transformar o modelo mental da nossa odontologia, que as pessoas passem a enxergar essas novas tecnologias exponenciais como auxiliares, né? Está aqui para nos ajudar. Essa tecnologia não pode ser enxergada de forma nenhuma como alguma coisa que venha a diminuir a nossa profissão, ou tirar o emprego de alguém, enfim, ou menosprezar o potencial e a capacidade de alguém. Então, a gente precisa enxergar a tecnologia como uma aliada, né, que sozinha ela não vai fazer muita coisa, sem essa validação e sem essa reflexão que o Vitor Hugo falou também não vai resolver muito. Mas se a gente conseguir aliar o potencial da tecnologia com o nosso potencial, certamente a gente vai extrair bastante coisa positiva. E aí eu deixo para você, Anderson, suas últimas palavras aí para a gente encerrar essa live de hoje. Boa, eu acho que foi um excelente encerramento. Eu acho que essa é a pegada. Existe, inclusive, um termo sendo aplicado, o termo é inteligência aumentada. Por quê? Porque a partir de agora, esse modelo de linguagem entrega, ele consegue administrar a informação de uma forma completamente diferente. E dependendo da forma como você utiliza ele, você aumenta as suas capacidades, né? Tem uma analogia que o pessoal aí da Tech talvez já conheça bem, o pessoal mais nerd também, que é o do Tony Stark, né? Quem conhece minimamente aí o universo Marvel,
quem conhece minimamente os quadrinhos ou os filmes dos Vingadores, conhece o personagem do Tony Stark. Então, ele é basicamente um bilionário, muito inteligente, e ele luta ali de igual para igual com titãs, luta de igual para igual com deuses nórdicos, né? E como é que ele faz isso? Ele é só um humano. Como é que ele faz isso? Ele usa ferramentas. Né? Tem ferramentas mecânicas excepcionais, vai ter os reatores, mas o ponto é que uma ferramenta interessante que ele usa é o Jarvis. É uma inteligência artificial que ele interage com ele o tempo todo. Então, se você reparar no personagem, ele está o tempo todo expandindo as possibilidades dele ao interagir com o Jarvis. Certo? Então, é um personagem, me desculpa aí se eu estiver errando, eu acho que é da década de 80, não vou saber, por favor, me corrijam nos comentários. Né? Mas naquela época, né, já se vislumbrava essa possibilidade, de você ter ali um assistente pessoal que ele amplia as possibilidades do seu conhecimento. Né? Quem assistiu o último filme do Vingadores, o Vingadores Ultimato, viu que... Eita, ó, não tem spoiler, certo, gente? O filme é de 2020, mas vai ter um momento do filme que o Tony Stark tem um estalo, né? Ele estava em busca de uma resposta, né? E ele tem um estalo que literalmente é o que vai salvar ali a humanidade, ou pelo menos metade da humanidade. Como é que ele faz isso? Não sei se vocês vão lembrar, mas ele começa a interagir com o Jarvis e faz, Jarvis, faz isso para mim. Ele lança um monte de possibilidades. Tá, Jarvis, mas e se a gente fizesse isso? Ele lança um monte de possibilidades. É isso. Basicamente, essa é a possibilidade que esses modelos de linguagem estão trazendo para a gente. A gente vai começar a interagir com eles e expandir aquilo que a gente pode chegar à conclusão. Se lá na década de 80, me corrijam, por favor, se não é essa década do Tony Stark, que foi criado, mas era restrito a talvez bilionários ou mentes brilhantes, e agora está para qualquer pessoa. Qualquer usuário comum consegue interagir com uma inteligência artificial e expandir suas possibilidades. Eu acho que era talvez esse o grande recado que eu gostaria muito de dar para a gente, para nós, como dentistas, como profissionais, estejamos atentos a expandir nossas possibilidades e, consequentemente, os cuidados dos pacientes da nossa grande odontologia. Então é isso, Anderson. Obrigado aí pelo papo. Peço aí aos colegas que nos acompanharam e quem vai assistir essa gravação que, enfim, nos acompanhe aí nas redes sociais, Dental Startup Brasil, MV Play, o Odontodados, o próprio Anderson Fedel. Vai fazer muita coisa junto até o final do ano, nesse segundo semestre. Tem muita coisa planejada para a gente fazer aí. E a partir das próximas lives, a gente vai aprofundando cada vez mais esse conhecimento para que a gente possa culminar, quem sabe, num evento presencial e que a gente possa se reunir e discutir aí um pouco sobre ChatGPT aí com arsenal e uma bagagem de conhecimento maior para que a nossa interação e nossas trocas sejam mais ricas. Então, obrigado, Anderson. Aprendi bastante com você aqui. E fiquem ligados, pessoal, que daqui a 15 dias a gente vai fazer uma segunda live com esse mesmo tema, né? Dental ChatGPT. A gente espera contar com vocês aqui no nosso canal do YouTube. Grande abraço a todos. Boa noite. Um abraço, Vitor. Tenham uma excelente noite. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até mais.